paz do Senhor Jesus a todos que nos assistem pelas redes sociais da Umadé TV, especialmente pelo canal, Jovem Umadé TV. Para você que nos assiste aí pelo canal do YouTube, meu querido irmão, a paz do Senhor Jesus para você. Estamos de volta com o nosso comentário que segue uma série de estudos bíblicos em videoaulas para você que vai participar do Retiro 2019, a chama não pode apagar, é o retiro da Assembleia de Deus aqui em Crisidela do Vale, e também vai participar da Gincana Atos 2. Estamos aqui já no capítulo de número 12 do livro de Atos dos Apóstolos, certo? Já andamos um bom caminho e hoje nós vamos falar sobre a morte de Tiago e também a prisão de Pedro, que é o que transcorre aqui o capítulo de número 12. Vem comigo para nós estudarmos aqui, mais uma vez, o capítulo de número 12, que nós dividimos em 8 partes, lembrando que essas aulas são esboçadas para que fique melhor de memorizar, tá certo? Para que você entenda o esquema em que está organizado o livro de Atos em cada capítulo. Nós dividimos em 8 partes e a primeira é: morre o primeiro apóstolo. No ano 44, mais ou menos cerca de 10 a 15 anos, depois que o Senhor Jesus ressuscita, certo? Morre o primeiro apóstolo, que é Tiago. Não estou falando do caso de Judas, que é narrado no capítulo 1, certo? Porque ele abandonou o seu apostolado, como está lá no capítulo 1. Tiago morre, queridos irmãos, vítima da perseguição. A perseguição que acontece aqui no capítulo 12 é a quarta registrada no livro de Atos. É a quarta perseguição que se levanta contra a igreja do Senhor no livro de Atos. Este Tiago aqui é o mesmo que a mãe dele procura o Senhor Jesus para pedir que um dos seus filhos se sente ao lado esquerdo e o outro do lado direito. É a mesma mãe de João, certo? Lembrando até que quando a Bíblia fala aqui nos versículos 1 e 2 do capítulo 12 sobre Tiago, vai mencionar o nome de João. E um detalhe, é a última vez que o nome de João é mencionado no livro de Atos. Atente bem para esse detalhe. Nos versículos 1 e 2 é a última vez que menciona o nome de João no livro de Atos. Esse João, meus queridos, ou melhor, esse Tiago, é o mesmo da escolha que Jesus faz quando vai escolher os apóstolos. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 21, é o mesmo filho de Zebedeu. No caso, eles estavam lavando as redes de seu pai, lá na pescaria, na beira do lago de Genezaré, quando o Senhor Jesus os chama e eles deixam tudo e seguem a Jesus. O capítulo 12, versículo 1 e 2, narra a morte dele, que é o primeiro apóstolo. Ele foi morto, segundo nos diz a Bíblia, ele foi morto ao fio da espada. Provavelmente ele foi traspassado pela espada e veio a morrer por conta disso. Um detalhe: os líderes religiosos consideravam uma afronta, uma desonra alguém morrer dessa forma. E eles ficaram extremamente satisfeitos com a morte do homem de Deus ao fio da espada. Continuando aqui o capítulo, vai mencionar Pedro preso novamente. Nós destacamos aqui as referências, versículos 3 e 4, o capítulo 4 de Atos, capítulo 5, versículo 17 e versículo 25, para dizer aos meus irmãos que esta é a quarta vez que Pedro vai preso. Você acredita nisso? Pedro foi preso a quarta vez. Por quê? Porque o que Herodes faz com Tiago agradou a população. Herodes queria, é claro, que a população o visse com bons olhos, e ele então quer fazer um espetáculo prosseguir. E ele manda prender a Pedro na prisão, bem guardado. 4 grupos de soldados, 4 quaternos de soldados, que cada grupo desse eram formados por 4 soldados. Pedro foi guardado por 16 soldados romanos, provavelmente em 4 turnos diferentes. Quando ele está aqui, preso, tem 2 guardas vigiando na porta e 2 que estão presos com ele. Ele, no caso, está preso ali e acorrentado, provavelmente até para dormir, era junto com os soldados que estavam ali presos com ele. A terceira parte
a igreja em oração por Pedro, versículos 5 e 6. A igreja se põe em contínua oração pela vida do apóstolo Pedro. Meu irmão, o que fez a diferença na igreja primitiva foi a oração. O que vai fazer diferença também na nossa vida vai ser a oração. Pedro estava sentenciado a morrer, assim como Tiago, e estava se aproximando o dia da Páscoa, e ele queria fazer um espetáculo que fez Pilatos quando apresentou Jesus e Barrabás. Acredito eu que era a mesma intenção, para agradar a população judaica, melhor dizendo, e matasse ali o apóstolo Pedro. Mas o que acontece? Deus ouve a oração, envia um anjo para a prisão. O anjo então chega na prisão, todos os soldados caem como que adormecidos, as prisões se abrem e Pedro sai dali sem entender o que está acontecendo, pensando ele que estava se tratando de mais uma visão, como no capítulo 10, que ele tem uma visão na casa de Simão, o curtidor, lá em Jope. Meus queridos, quando Pedro sai da prisão, que ele chega na rua, próximo à casa da irmã Maria, observe bem, Maria, mãe de João Marcos, o primo, ou melhor, o sobrinho de Barnabé. Ele, João Marcos, hospedava a igreja ali na casa dele. E na casa dele a igreja estava reunida em oração. Pedro, quando chega na casa da irmã Maria, ele se dá conta que não é mais uma visão. Deus libertou a ele de uma maneira miraculosa. Uma maneira realmente que foi sobrenatural. Foi a libertação de Pedro nos versículos 7 até o versículo de número 11. Está lá a narrativa do milagre que aconteceu para que Pedro saísse da prisão. Quando Pedro chega na casa de Maria, lá estão os irmãos reunidos em oração. Pedro insiste em bater na porta, uma moça chamada Rode vai atender e ouve a voz e volta para chamar os irmãos, dizendo que Pedro estava à porta. E eles ali, sem acreditar que já estavam, a resposta de oração já tinha acontecido, eles não acreditaram, até que com muita insistência eles vão abrir a porta e de fato é Pedro que está do lado de fora, ali, livre da prisão. Herodes, meus queridos irmãos, na sexta parte do capítulo, chama os carcereiros, os soldados, para inquirir o que foi que aconteceu, porque ele vai procurar Pedro para fazer o seu espetáculo para os judeus, mas não encontra Pedro, a prisão está vazia. E quando ele faz a investigação, Herodes manda justiçar os soldados que deixaram Pedro sair dali. Provavelmente os 4 soldados, ou mesmo, podemos entender que eram os 16 que estavam lá, mas acredito que só eram 4, que eram 4 turnos de soldados trabalhando ali na prisão de Pedro. É bem provável que os 4 soldados, ou mesmo os 16, foram executados por terem deixado Pedro escapar. Entendeu? Herodes, então, decide ir para outras regiões. Ele sai da Judéia e vai para Cesareia. E lá tem uma questão com o povo de Tiro, e eles lá num acordo diplomático se acertam. Pedro então, ou melhor dizendo, Herodes então, vai discursar. E naquele discurso de Herodes, aqui na 7ª parte do nosso esboço, Herodes vai discursar. E o que Herodes discursa agrada tanto o povo, que o povo então começa a dizer que isso aqui não é voz de homem, isso aqui é voz de Deus. Herodes se empolga e recebe a glória para si. A Bíblia Sagrada diz que o anjo do Senhor, então, naquele momento, fere Herodes, e ele então cai enfermo. E ele morre e expira porque não deu glória a Deus. O historiador Flávio José chega a dizer que Herodes passou 5 dias, a gente às vezes lê um texto e imagina que foi de imediato. Imediatamente foi o anjo do Senhor tocando nele. Escute bem, a Bíblia não vai dizer que de imediato ele morreu.
Mas vai dizer que de imediato o anjo tocou nele, para que ele adoecesse e morresse. Conta Flávio José que Herodes, ele começou a sentir dores no momento que terminou de discursar. E ele começou a sentir dores nas suas entranhas, aqui na região do intestino. Quando ele começa a sentir essas dores, ele é acamado. E ele morre comido de bichos. É terrível, irmãos, aquele que se levanta para tomar o lugar de Deus. Triste daquele que faz de si mesmo Deus. A Bíblia Sagrada nos diz, no livro do profeta Isaías, se não me falha a memória, capítulo 42, versículo 8, vai nos dizer que Deus não dá a sua glória a ninguém. Certo? Meus queridos, quem é esse Herodes? Herodes, eu quero que você entenda, assistindo essa videoaula, que esse Herodes aqui, no caso, não era um nome. Herodes era um título. Escute bem, Herodes não era um nome, Herodes era um título, assim como Faraó. Faraó era um título. Todos os reis do Egito levavam o título de Faraó. Assim também, aqueles que dominavam as regiões do Império Romano, no caso os reis, que a Bíblia vai dizer que Herodes, ele se vestiu com as vestes reais, ele recebeu o nome de Herodes como um título. Por exemplo, em Mateus capítulo de número 2, e o versículo 3, menciona Herodes o Grande. Era o período em que Jesus nasceu. Esse Herodes aqui veio a falecer logo depois que Jesus cresceu, certo? Na fase da infância, Jesus cresceu, não era mais um bebezinho, ele veio a morrer, Herodes o Grande. Era um título. A Bíblia menciona pelo menos 3 Herodes. Herodes Agripa, que era esse aqui, que morreu. Herodes Antipas, que era tio desse aqui, tio do Agripa, e Herodes o Grande, que era avô do Herodes Agripa. Esse Herodes do capítulo 12 de Atos era Herodes Agripa, filho de Aristóbulo, viu? E provavelmente sobrinho de Herodias, ok? Esse é o Herodes que a Bíblia Sagrada cita aqui no capítulo de número 12. A oitava parte do livro, ou melhor, do capítulo 12 de Atos, é a parte em que Saulo e Barnabé voltam de sua missão de ajuda aos irmãos que estavam passando necessidade na Judéia. Você vai ver isso nos versículos de número 24 e 25 deste capítulo. E se meu irmão quiser recordar onde foi que aconteceu, a ida deles para levar ajuda humanitária para os irmãos da Judéia, no caso de Jerusalém, que estavam passando necessidade, meu irmão recorre lá ao capítulo 11, versículo 29 de Atos. Capítulo 13. Prosseguindo, meus queridos irmãos, o nosso estudo de Atos dos Apóstolos, nós vamos para o capítulo 13, onde de fato há de se iniciar a primeira viagem missionária de Paulo, certo? A equipe que é formada quando vai dar assistência na igreja de Antioquia, da Síria, certo? E depois eles levam ajuda humanitária para a Judéia, para Jerusalém. Acontece ali que a igreja faz com que eles retornem para Antioquia, dão um relatório da viagem, e então eles começam a orar. E ali há um grupo seleto de obreiros, profetas, doutores, e entre eles está lá Paulo e Barnabé. E ali, enquanto eles estão a orar, nos versículos 1 e 2, o Espírito Santo do Senhor fala-lhes que eles devem ser enviados como missionários. A segunda parte aqui, que nós dividimos em 9 partes, o capítulo 13, fala sobre que eles são enviados como missionários aos judeus. Queridos, o público-alvo desta equipe missionária na primeira viagem de Paulo, registrada aqui nos capítulos 13 e 14 de Atos, menciona que eles foram diretamente pregar o Evangelho, anunciar as boas novas aos judeus. Só que os judeus rejeitaram. E eles então partiram para os gentios. No caso, o povo judeu, o povo da promessa, não recebeu o Evangelho. E eles então foram pregar aos estrangeiros, ao povo gentio.
Eles são enviados como missionários aos judeus, e entre a equipe, Paulo, Barnabé, está João. Versículo de número 5. Para meu irmão entender quem é esse João, você precisa ler Atos 12, versículo 25. Esse João é o mesmo João Marcos, certo? Nós vamos registrar aqui um episódio nesse esboço, nessa divisão, do próprio João Marcos. Ele vai abandonar a equipe missionária, já a gente vai falar disso. Mas esse João é o mesmo João Marcos. Esse aqui é o mesmo que hospedava a igreja na casa dele em Jerusalém, onde a igreja orava intensamente pela vida de Pedro, no capítulo anterior que nós falamos, certo? A terceira divisão fala do milagre em Pafos. A viagem missionária deles, eles estão em Antioquia da Síria, eles descem então para Seleucia, que era a região portuária de Antioquia. Eles pegam um navio e vão até Pafos, que era uma das ilhas de Chipre. Quando eles estão ali, começam a pregar o evangelho a um homem, um procurador. E então um homem judeu, Elimais, ou mesmo chamado Bar Jesus, um encantador, um mágico, começa a perturbar a pregação do evangelho. E aqui nós temos um milagre extraordinário. Aqui não é um milagre para fazer ver, não é para fazer o cego ver, aqui é para fazer quem vê ficar cego. É justamente isso que acontece aqui. O homem começa a perturbar tanto a pregação de Paulo, que Paulo se destaca ali. Podemos até entender que aqui Paulo já é a liderança na viagem. Paulo se vira para Elimais e chama ele de filho do diabo, perturbador dos caminhos do Senhor. Tu ficarás cego. Foi assim que ele disse para Elimais. E imediatamente Elimais ficou cego. A Bíblia diz que trevas caíram sobre seus olhos e ele já não podia ver. O que o procurador ficou maravilhado ao ver a doutrina do Senhor. Meus queridos irmãos, então eles descem de Pafos para a região de Perge, de Chipre no caso, que é o conjunto de ilhas ali. Ele vai para Perge, a equipe missionária vai para Perge na Ásia Menor. E aqui o que se pode destacar desse episódio é que João Marcos abandona a viagem. Essa ação de João, ou João Marcos, ou Marcos, que é o mesmo escritor do Evangelho, que leva o seu nome, ele, meu querido irmão, causa uma controvérsia entre Paulo e Barnabé, dividindo a equipe missionária, separando aqueles que foram unidos já há muito tempo de história aqui. Eles se dividem no capítulo seguinte por causa de João Marcos, que abandona a viagem, abandona a equipe. Meus queridos, por causa do abandono à viagem missionária, abandono da equipe, Paulo fica muito chateado. E ele separa-se com Barnabé, que Barnabé vai dar uma chance. Barnabé é sempre esse que deu uma chance para Paulo, ou para Saulo, né, como meu irmão queira chamar, as duas formas estão corretas. Meu irmão vai entender que Barnabé era aquele tipo de obreiro que dava oportunidades. Ele dá outra oportunidade para João Marcos, mas Paulo fica muito chateado, não querendo viajar mais com ele, e eles se separam e formam duas equipes. Barnabé vai com João Marcos para um lado e Paulo vai com Silas para uma outra região, empreendendo então uma segunda viagem missionária. Aqui, Paulo está chateado com João, certo? Mas quando Paulo está encerrando seu ministério, ele vai escrever a Timóteo, e lá no capítulo de número 4, versículo 11 da segunda epístola a Timóteo, ele vai dizer o seguinte: só Lucas está comigo, mas quando vier, traze contigo a Marcos, porque para mim ele muito é útil para o ministério. Ok, meus irmãos? A coisa mudou. Paulo era um homem de Deus que sabia também perdoar, tá certo? A quinta divisão mostra que de Perge eles vão para Antioquia da Pisídia. Paulo então chega naquela região, sentam-se em uma sinagoga,
ouvem eles ensinando sobre a lei e os profetas, e quando chegam ali, os líderes da sinagoga dão a oportunidade para Paulo falar. E Paulo então traz um excelente sermão com uma riqueza de detalhes, até mesmo a quantidade de nações que os israelitas tiveram que vencer para poder conquistar a terra que eles tiveram ali no território. A Bíblia vai citar aqui na pregação de Paulo lá na sinagoga, que vai do versículo 14 até o versículo 41, 27 versículos do sermão de Paulo aqui no capítulo de número 13. O resultado do sermão de Paulo, você vai ver nos versículos 42 e 43, onde muitos creram, entre eles gentios, que pediram, rogaram que ele voltasse lá no próximo sábado para ensinar-lhes. Porém, a sétima divisão aqui do nosso esboço mostra que houve uma oposição dos judeus, porque quando Paulo volta com Barnabé para a região ali que eles estão pregando, para a sinagoga que eles estão pregando, o que acontece é que quase toda a cidade vem ouvir Paulo e Barnabé. E os judeus, com inveja, começam então, meus irmãos, a levantar calúnias, injúrias, perseguição e tal. E então nasce ali uma igreja. Olha como é interessante. No primeiro momento, eles são direcionados ao povo judeu, como está aqui na segunda divisão, enviados como missionários aos judeus. Porém, aqui, o próprio Paulo vai chegar a dizer que, como eles rejeitaram a salvação, não se achando dignos da vida eterna, eles partiram para o mundo gentil. E ele cita vários versículos, vários textos dos profetas para justificar a pregação realizada aos gentios. Uma igreja nasce ali em Antioquia da Pisídia. Meus irmãos, é interessante, meu irmão, fazer a separação entre Antioquia da Pisídia e Antioquia da Síria. Essa Antioquia aqui já é diferente da de onde ele sai. Lá é da região da Síria, que fica um pouco acima de Cesareia, certo? Ali próximo a Galileia também. Aqui já é na região, próximo à região da Ásia Menor. Quando Paulo quando ele prega ali o Evangelho, que nasce a igreja, que várias pessoas se convertem, o número de crentes ali cresce, os judeus então expulsam Paulo e Barnabé da região deles. E eles, meus irmãos, partem para Icônio, onde eles vão prosseguir pregando o Evangelho a partir do versículo 50 até o 52. Meu irmão vai ver que eles foram expulsos. Nós vamos ficar por aqui, meus queridos, desejando a vocês ótimos estudos. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe. Voltamos em um próximo vídeo com o capítulo de número 14.